Fala Pitaieiro, seja muito bem-vindo ao canal Pitaeiros em Foco. Neste vídeo eu vou explicar o que você precisa saber sobre matriz SWOT para elaboração do seu planejamento estratégico para um pomar de pitaia. Hoje é a parte 1. Eu me chamo Bolívar Trindade e sou um dos administradores do canal Pitaeiros em Foco. A matriz SWOT ela é uma ferramenta que ela faz parte do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é esse que ele é muito utilizado por empresas, né, nos seus negócios, no planejamento estratégico, né, para a definição de caminhos a serem traçados a partir de um determinado ponto, seja para melhoria ou para a criação de um negócio novo, ampliação, enfim, né, ou por exemplo na implantação de uma norma de sistema de gestão da qualidade ISO 9001, por exemplo. A ISO 9001, a partir de 2015, ela exige das empresas que ela partam o seu planejamento, o seu sistema de gestão através de um planejamento estratégico com gestão de riscos. Então a gente vai aprender a criar um mapa, que é a matriz SWOT, e depois a pontuar as prioridades, que é tema de um outro vídeo para frente. SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico que pode te ajudar a fazer um planejamento de um novo pomar no início, ou uma melhoria no pomar, ou planejar um crescimento dele. Eu prefiro chamar de matriz SWOT, mas em português também pode ser chamada de FOFA, F-A-F-O. Vocês vão visualizar slides ao longo do vídeo, como este agora, onde explica o que significa a sigla SWOT. Nós temos a palavra Strengths, que significa forças, nós temos Weaknesses, que significa fraquezas, Opportunities, que significa oportunidades, e Threats, que significam ameaças. Então essas 4 palavras do inglês traduzidas para o português, né, pode ser chamadas também de FOFA. Forças, fraquezas e oportunidades são então fatores que influenciam sobre um negócio. No caso aqui a gente está falando de um pomar de pitaia, de um pitaial, de um agronegócio voltado para a cultura da pitaia. Então os exemplos que eu vou dar são relacionados a esses 4 elementos que a gente vai falar então ao longo deste e de outros vídeos que virão na sequência. Quando a gente fala em matriz SWOT, nós temos 2 ambientes que são analisados, o ambiente interno e o ambiente externo. No ambiente interno, é aquele ambiente onde nós temos controle sobre a situação. No caso da pitaia, para simplificar, a gente pode dizer que é da porteira para dentro, ou aquilo que você interfere por sua própria iniciativa. No caso, não se restringe exatamente somente da porteira para dentro, mas é para dar o exemplo, né? Então, o ambiente interno é tudo aquilo onde eu tenho ação imediata, que eu consigo fazer algo que resulta no desejado, pelo meu próprio esforço, eu não dependo de terceiros. Então é o ambiente interno, por exemplo, situações onde eu possa alterar, como na pitaia, por exemplo, como variedades, forma de manejo, treinamento de pessoas que trabalham comigo, o meio de transporte, enfim, são coisas que eu, desejando, eu posso mexer. Então esse é o ambiente interno. No ambiente interno, então, nós temos 2 aspectos, um positivo e um negativo. O positivo são as forças e o negativo são as fraquezas. As forças são aspectos positivos que podem ou não ser melhor explorados. E as fraquezas são aspectos negativos que se deve avaliar como mitigar o efeito e transformar isso numa força. Ou seja, eu tenho uma fraqueza, algo que não hoje atrapalha o atingimento do meu objetivo, e eu preciso trabalhar para reduzir o efeito, né, ou então transformar a fraqueza numa força. No ambiente externo, a gente tem os fatores que eles não estão sob nosso controle.
Então, exemplificando, é o que está da porteira para fora. Então é aquilo que por mais força que eu desprenda, a gente não consegue mudar, ou pelo menos não depende apenas da gente. Então está nos aspectos externos, questões, por exemplo, de leis, questões de mercado que a gente não consegue intervir, questões de ambientais, no caso da pitaia, né? Da agricultura em geral, né? O ambiente ele interfere, né? Então se fizer uma seca, se der um temporal, se cair granizo, né? Isso tudo são aspectos que não estão exatamente sob nosso controle. Então a gente pode reduzir o efeito dele se a gente agir corretamente. Então o ambiente externo ele se divide também em dois fatores, um positivo e um negativo. No positivo são as oportunidades e no negativo as ameaças. As oportunidades são forças externas que criam um cenário positivo que pode ser aproveitadas, ou então melhor aproveitadas, né? Eventualmente pode existir um cenário interno e eu não fazer nada em relação a ele, eu não vou estar me aproveitando, né? Então esse cenário ele pode estar contribuindo sem que necessariamente eu faça alguma coisa, mas eu posso ainda tomar alguma ação para aproveitar ainda mais esse aspecto positivo. As ameaças são elementos que criam um cenário desfavorável para o negócio. Então, como da mesma forma que eu falei lá das fraquezas, também são negativas, né? E são coisas que podem mudar sem que eu tenha controle sobre ela e que desfavoreçam o negócio. Por exemplo, o surgimento de um concorrente na mesma região, né? E isso a gente não vai ter nada para fazer. O que tu pode fazer é reduzir o efeito disso. E eu vou falar disso mais para frente. A matriz SWOT ela costuma ser representada na forma de matriz, por isso o nome matriz SWOT, né? Como demonstrado nesse slide, onde nós podemos ver forças, fraquezas e oportunidades ameaças em 4 quadrantes, sendo que na vertical forças e oportunidades, na coluna da esquerda dos 4 quadrantes os fatores positivos e a coluna da direita os fatores negativos. Os fatores positivos, então, eles auxiliam a gente a atingir o objetivo estratégico e os fatores negativos, eles atrapalham o atingimento do objetivo estratégico. A parte de cima dos 4 quadrantes é o ambiente interno, onde você controla, né? Você tem o controle sobre esses fatores, né? Forças e fraquezas, e a parte de baixo é o ambiente externo, onde você não controla, então as oportunidades e ameaças. Vamos falar um pouquinho de forças agora e alguns exemplos, né, delas. Boas variedades produtivas, boa localização em relação ao consumidor, em relação a uma cidade, distâncias, né, essa questão logística, né. O clima aqui como fraqueza eu exemplifiquei como clima frio, mas poderia ser calor excessivo também, insolação excessiva, né? Isso também de alguma forma pode prejudicar. A presença de arapuás ou pragas, enfim, né? Outros exemplos. Dificuldade para investir, ampliar, etc. Esses são exemplos de fraquezas. Quanto às oportunidades, como eu falei antes, são aspectos externos que podem ser positivos e nos ajudar no estabelecimento dos nossos objetivos e cumprimento dessas metas. São exemplos a formação de uma cooperativa regional de produtores, linha de crédito para financiamento bancário, parceria estratégica com outros produtores, desenvolvimento de um produto usando pitaia por uma indústria local, etc. A questão de parceria estratégica com produtores, né, é o exemplo que eu falei antes como fraqueza da questão do estabelecimento de um concorrente regional, né? Se surge um outro concorrente na minha região, eu posso fazer uma parceria com ele. A gente pode vender juntos, a gente pode transportar juntos, a gente pode fazer algumas questões, a gente pode desenvolver algumas atividades em parceria que proporcione ganho para ambos. Então algo que poderia ser ruim pode se tornar benéfico. As ameaças. As ameaças são aqueles aspectos também externos, porém negativos, que podem influenciar negativamente e atrapalhar o nosso planejamento estratégico. São exemplos o surgimento de um concorrente forte, fatores climáticos desfavoráveis,
mudanças em leis, entrada de alguma praga desconhecida, redução do valor da fruta no mercado, enfim, são aspectos que surgindo a gente não tem autonomia sobre ele, a gente não consegue intervir, a gente não consegue mudar ele de ruim para bom, né, pelos nossos próprios esforços. Bom, conhecendo esses fatores positivos e negativos do ambiente interno e externo, as forças, fraquezas, oportunidades, ameaça, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer uma lista corrida de fatores que influenciam no nosso negócio. Essa lista ela deve conter tudo que vier à mente. Então a gente sai escrevendo, nós com a presença de nossos parceiros, pessoas que trabalham com a gente, com sócios, enfim, família, no caso de um agronegócio, a gente reúne quantas pessoas forem possíveis e lista todos esses fatores. Importante que nessa lista não existam filtros, que a gente faça essa lista sem ficar avaliando ou tendo conceitos prévios, né, preconceitos sobre um determinado fator. Então a gente simplesmente escreve. Isso no mercado de negócios, na indústria, enfim, chama-se brainstorming. Brainstorming é um temporal de ideias, né, ou como diz o caipira, um temporal de parpite, né. Então a gente pega as ideias e vai jogando no papel, vai colocando tudo, escreve tudo, não tem filtro, apenas lista. Eu sugiro como ferramenta de trabalho a utilização de caneta e bloquinhos de anotação desse tipo aqui, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, que são autoadesivos, né? São papéis autoadesivos e a gente pode colar e trocar de lugar depois eles. Então em cada um a gente escreve um fator. Aqui, por exemplo, eu escrevi espaço para plantar. Com esses papéis todos escritos depois, a gente vai fazer a próxima atividade. Essa próxima atividade é a classificação se o fator que a gente escreveu aqui ele é uma força, uma fraqueza, uma oportunidade ou uma ameaça. No caso aqui eu já escrevi alguns e eu vou colocá-las neste papel, que é um slide anterior aí que eu passei, onde nós temos os 4 quadrantes aqui de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então eu vou distribuir, né? Então os exemplos que eu botei aqui foram alguns poucos apenas, até porque o papel aqui ficou pequeno, né? O ideal disso aqui é fazer numa parede, é fazer num quadro branco, numa folha grande de cartolina, né? Onde a gente pode dividir a cartolina em 4, ou então em 4 folhas independentes de papel A4, onde cada uma vai ser ou a força, ou a fraqueza, ou a oportunidade, ou a ameaça, né? Então, por exemplo aqui, espaço para plantar, no caso eu escrevi isso aqui como força, né? Então eu vou colocar aqui no quadrante da força. Depois eu tenho aqui variedades ruins, né? Então como algo que é uma fraqueza, né? Onde eu tenho que trabalhar talvez para mudar, né? Então por isso que foi listado aqui. Eu tenho também aqui como fraqueza variedades estéreis, né? Então também estou colando esse papelzinho aqui. Eu tenho também como fraqueza distância do mercado consumidor, então também estou colando esse papelzinho aqui na fraqueza. Eu tenho como uma oportunidade a falta de concorrentes locais, né? Então isso é uma coisa que eu não controlo, pode surgir um novo concorrente, mas no momento é uma força, eu estou sozinho no meu mercado, por exemplo. Possibilidade de novos concorrentes, o contrário do que eu acabei de falar, então é uma ameaça futura que pode acontecer, então eu tenho que me planejar para saber como eu vou reagir frente a essa ameaça. Eu tenho aqui como fraqueza capital para investir, então no caso sendo fraqueza a falta do capital para investir. Eu tenho também a indisponibilidade de morões de concreto. Isso que eu escrevi aqui, em boa parte, é o que é verdadeiro para mim, né? No meu caso. Então, um exemplo desse aqui da indisponibilidade do morão de concreto é porque na cidade não existe e para trazer eu tenho que trazer de longe e o frete encarece ainda mais um investimento em morão de concreto. Então, no meu caso, eu uso morões de madeira. Então, como uma fraqueza, né, eu coloquei a falta, a indisponibilidade dos morões de concreto. Então,
Após esse trabalho feito, o que a gente vai visualizar é esse tipo de exemplo, onde nós temos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças distribuídos na matriz, onde, por exemplo, como eu tenho mais fraquezas, eu tenho mais post-its no quadrante da fraqueza. Esse exemplo aqui, como eu estava falando antes, ele pode ser feito, deve ser feito com um espaço maior e não numa folha A4 como essa. Fiz apenas para que ficasse fácil o entendimento aqui no vídeo. Então, como eu falei antes, numa cartolina, em diversas folhas, enfim, numa parede, num quadro branco, né? Mas o interessante do adesivo aqui, do bloquinho de papel adesivo, né, é a facilidade. Eu posso colocar algo como, por exemplo, uma fraqueza e eventualmente eu não tenho ação sobre ela, mas primeiro eu descrevo como uma fraqueza e depois eu identifico que não é uma fraqueza, é uma ameaça, é um ambiente externo. Então eu posso facilmente pegar esse post-it, arrancar de um lugar e botar no outro, né? Então essa é a facilidade. Isso aqui se encontra com facilidades nas papelarias. A minha sugestão agora para você é que você guarde esse material e revise. Nos próximos dias você revisite ele. Então faça numa cartolina, em algo que você possa enrolar, guardar, enfim, e voltar depois. E aí olhando de novo você de repente vai mudar algum fator. Algum desses bloquinhos de nota você vai mudar de lugar, você vai ver que ele está num lugar, mas de repente era no outro. Um fator, por exemplo, que você entendeu como uma fraqueza, mas você depois entende que você não tem atuação sobre ele. Então ele é uma ameaça, porque é do ambiente externo. E aí você pode facilmente descolar de um lugar e colar no outro. Essa atividade de revisitar o material é importante, porque no ato que você faz você pode ter uma visão, mas depois no seu inconsciente ou consciente, enfim, você vai estar refletindo sobre aquilo e talvez alterando ou acrescentando mais algum aspecto. Isso é importante. No próximo vídeo, então, eu vou ensinar o que você vai fazer com essas informações. Então, é importante que tenha um tempo entre esse primeiro vídeo e o próximo para que você faça a matriz, reflita sobre ela, como eu falei antes, e aí você faça a próxima atividade, que é a priorização. Então essa parte da priorização são outras ferramentas associadas ao SWOT que eu vou ensinar então no próximo vídeo. Hoje era isso, espero que tenha gostado, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Espero vê-los no próximo vídeo, um fortíssimo abraço.